dia, queridos irmãos. Bom dia. Estamos mais uma vez reunidos no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse belo dia, nesse domingo. E para que nós possamos começar a nossa adoração ao Senhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 115. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Versículo 1 ao 11. Salmo 115. Convido você a ficar de pé, que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Salmo 115. E a palavra do Senhor diz o seguinte: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Amém. Queridos, nós estamos nessa manhã adorando um Deus que não é feito de madeira, não é feito de pedra, mas é um Deus vivo, um Deus que está presente nas nossas vidas, um Deus que é o nosso socorro e o nosso escudo nos dias de adversidade. É esse Deus que nós vamos adorar nessa manhã. Abra o seu coração e fale com Ele, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque Ele está entre nós. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção de saber que o nosso culto, Senhor Deus, não será um momento vazio, um momento sem significado, ou simplesmente um ato místico realizado por religiosos, mas temos a certeza que o Teu Espírito Santo estará entre nós, estará falando aos nossos corações, transformando as nossas vidas. Aceite o nosso louvor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, que morreu por nós e abriu o caminho para que o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa oração fosse aceita por Ti. E sabemos que nessa manhã o nosso culto será aceito por Ti. Muito obrigado, Senhor Deus. Esteja conosco no nome de Jesus. Amém. Eu louvo
você fechar os seus olhos e falar uma palavra de gratidão a esse Deus que é o nosso escudo, que é o nosso socorro nos dias das adversidades. Eu tenho certeza que há algo no seu coração. Você deseja agradecer ao Senhor. Ele tem sido bondoso com as nossas vidas. Olha o Senhor nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem estado em nossas vidas, o Senhor tem sido a nossa proteção nos tempos difíceis, e o mundo tem passado por uma situação tão complicada e tão difícil, mas nós podemos dizer que o Senhor é a nossa proteção, mesmo, Senhor Deus, sabendo que estamos propícios a passar por tantas coisas. Nós contamos com a proteção do Senhor, não importa as circunstâncias. Muito obrigado, porque a tua palavra nos dá essa certeza e essa segurança. Nós podemos provar isso, porque no passado o Senhor já atuou na nossa vida, Ele tem atuado no presente e Ele continuará atuando. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu convido você trouxe os seus dízimos e as suas ofertas, para colocar agora no gasofilácio, enquanto nós cantamos a nossa primeira música do nosso período de louvor e adoração. Eu quero passar a palavra para o nosso ministro de louvor, o Marcelo. Bom dia, queridos. Vamos nos preparar para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que Ele nos ouça e nós possamos ouvi-lo também. Vamos preparar os nossos corações para que Ele possa adentrar essa casa que é dele, que nós fizemos para adorá-lo. Seja bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, desvazio de mim, desvazio de mim, sopre teu vento aqui,
sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Ouvir a voz dele nesse momento, para que ele possa falar conosco, porque o Senhor precisa ser exaltado, principalmente nesses momentos. Dá uma alegria, meus filhos. O Senhor é vivo, o Senhor reina. Com palmas. Queremos, Senhor, uma salva de palmas do Senhor Jesus.
obrigado, Senhor, por esse momento de louvor, por esse momento de dízimos e ofertas, que o Senhor possa nos abençoar, falar conosco, que o Senhor possa nos levar bem além do que pensamos, do que imaginamos, de nos deixar na Tua presença, Senhor. E agora, nesse momento, prepara o nosso coração, que a Tua palavra possa ser aqui pregada, que o Senhor possa usar o Seu servo e usar através da palavra que vai ser dita, Senhor, que ele possa ser muito usado nesse momento, que a Sua palavra possa entrar nos nossos corações, que a gente possa reverberar lá nessa cidade, que é isso que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Agradecer aos irmãos do Ministério de Louvor pela dedicação, por esse trabalho muito bem feito. Obrigado, irmãos. Um pastor sozinho, ele não consegue conduzir a igreja, né? A igreja precisa vir junto, né? E essa igreja sempre teve essa característica, né? Nos tempos que precederam aí essa coisa toda que a gente está vivendo, nós fizemos alguns eventos muito bem sucedidos, muito bem feitos, com participação da igreja. Eu estou com muita saudade desse tempo, né? Sei que o Senhor vai permitir a gente voltar em um determinado momento, né? Se for da vontade dele, então estou aguardando ansiosamente por isso. Muito bem, estava aqui dando uma enrolada também, porque está cheio de papelzinho aqui e tal, né? Então, eu preciso aqui ir arrumando, falando e tal, ver se eu não esqueci uma outra coisa. Muito bem, vamos lá, agora sim. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Ageu 2, 1 ao 9. É um livro pequeno que tem aí na Bíblia, né, no Antigo Testamento. A nossa igreja sabe bem onde fica, né, porque nós temos feito a leitura bíblica devocional e nós estamos numa série de pregações desde o ano passado. Nós temos o desafio da leitura bíblica devocional, que ela é feita diariamente, né? E eu me comprometi com a igreja nesse tempo todo, né? De todo o capítulo que for lido das Escrituras, eu vou enviar uma explicação, ou seja, estamos perto de fechar a Bíblia inteira com o pastor de vocês comentando todos os capítulos, né? Isso aí é uma coisa que nós temos. A nossa igreja é uma igreja pequena, mas é uma igreja que funciona como se fosse uma igreja grande, né, irmãos? Nós tivemos esse compromisso foi do início ao fim. Nós estamos chegando, acho que agora em abril, né, ou maio, a gente termina a nossa leitura bíblica devocional. Nós vamos ter lido a Bíblia inteira em 2 anos, né? E com o comentário de todos os capítulos. E nessa semana, no dia de hoje, nós vamos ler, alguns já leram talvez, mas nós vamos ler o livro de Ageu, né? Exatamente no dia de hoje. Geralmente acontece ali no meio da semana a nossa leitura, quarta, quinta, segunda, tal, mas hoje a leitura bíblica é do livro de Ageu, né? E eu comentei esse capítulo de Ageu também, esse livro de Ageu, e também vou pregá-lo agora de manhã. Muito bem, acredito que todos tenham, né, estejam com suas Bíblias abertas e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: no 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer
todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que mais uma vez o Teu Espírito Santo esteja conosco, iluminando o nosso entendimento, e que o Senhor possa aplicar essa palavra às nossas vidas, ao nosso cotidiano, e que essa palavra do Senhor faça diferença logo hoje, amanhã, terça-feira, que essa palavra faça todo sentido para nós e nos ajude, Senhor Deus, a caminhar segundo Jesus Cristo aqui na terra, até que Ele venha, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o profeta Ageu, ele profetizou num período diferente dos demais profetas. A maioria dos profetas, eles profetizaram no chamado período dos reis. Antes do período dos reis, havia profetas, existiam profetas naquele tempo, mas o ofício profético, ele se tornou muito forte e muito importante, muito relevante no período dos reis. Nós acabamos de fazer a leitura do profeta Jeremias. Ontem, o nosso seminarista, o nosso candidato, o Jefferson, ele trouxe o comentário de Lamentações, e segunda-feira vai trazer um comentário também, finalizando Lamentações, esse período no qual nós tratamos, durante todo esse tempo, quando nós comentamos o profeta Isaías, também o profeta Jeremias, nós falamos especificamente do período que precedeu a tomada de Jerusalém pelos babilônios. Nós vimos nesses livros que o Senhor enviou os profetas para que eles lembrassem o povo da aliança que eles tinham com Deus, da obrigação que eles tinham, da obediência à lei de Deus, e que eles não estavam fazendo isso, eles estavam desobedecendo o Senhor, eles estavam sendo até mesmo piores do que os povos que viviam ali em Canaã, antes do povo de Israel tomar a terra. Mas o povo de Israel não quis ouvir, e eles continuaram nos seus pecados, eles continuaram com o coração endurecido, e aí os babilônios tomaram Jerusalém, levaram cativo o povo para a Babilônia. Lá eles viveram 70 anos, e depois desse período o Senhor havia prometido que eles voltariam para a terra, e isso aconteceu. O profeta Ageu, assim como Zacarias e Malaquias, eles profetizaram no período pós-cativeiro. Assim que o povo retorna do cativeiro, esses três profetas, eles têm a proeminência, eles tomam ali a responsabilidade eles passam a ser a voz de Deus para o povo de Judá que havia voltado do cativeiro. Então, quando o profeta Ageu está profetizando, ele já estava profetizando depois de todos aqueles acontecimentos. E o que esse povo estava vivendo? Qual era a necessidade da pregação de Ageu para aquele povo que estava ali em Jerusalém? Se nós formos olhar a história, logo depois que o Império Babilônio é tomado pelos Medo-Persas, os babilônios tomaram Jerusalém, levaram cativo o povo para a Babilônia, mas depois de 70 anos, a Babilônia foi invadida pelos Medo-Persas. O rei Ciro, ele tinha uma forma diferente de lidar com os povos conquistados, e aí ele olhou para o povo de Israel e falou assim: não, vocês são meus amigos, eu vou libertar vocês. E aí ele liberta o povo e faz com que o povo retorne para Jerusalém. E esse retorno foi capitaneado por Zorobabel e também Josué, ou Jesua, como diz outra tradução, e mais 50 mil homens, ou 50 mil pessoas que retornaram da Babilônia e voltaram para reconstruir Jerusalém, reconstruir a nação de Judá. E aí o Ciro deu uma ordem específica para que eles reconstruíssem o templo do Senhor, e foi isso que eles começaram a fazer. Mas as pessoas que moravam ali, que estavam
próximos a Jerusalém, que tinham tomado posse tanto de Jerusalém quanto das demais cidades que pertenciam ao povo de Judá, que foram simplesmente abandonadas quando Nabucodonosor e os babilônios levaram cativos, né, o povo de Judá para a Babilônia. Aquilo ficou desocupado, aquela região, várias pessoas viam ali uma oportunidade de se estabelecer naquela terra, porque havia cidades já construídas, casas destruídas, mas casas que era possível habitar. Jerusalém era um lugar que bem ou mal tinha recursos, né? Então eles resolveram tomar esses lugares. Quando o povo retornou da Babilônia, lá eles tinham várias e várias pessoas que não pertenciam ao povo de Judá, mas estavam ali morando há décadas, né? E o que acontece é que essas pessoas, quando viram os representantes de Judá reconstruindo o templo, eles falaram assim: não, nós vamos perder espaço aqui, daqui a pouco eles vêm morar e expulsam a gente daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos enviar uma carta para o rei Artaxerxes, já não era mais Ciro, Ciro já não estava mais no poder. Vamos levar uma carta para o rei Artaxerxes para ele poder, interromper as obras que estão feitas por esse povo. E o que acontece é que a obra foi interrompida por Artaxerxes, e durante 16 anos o povo de Judá não tocou mais no templo do Senhor. Eles começaram a fazer a obra, mas a obra ficou interrompida. E aí, depois de 16 anos, o profeta Ageu se levanta como voz do Senhor, não algo que veio à sua mente, não uma vontade de mudar aquela situação, mas uma ordem do Senhor, dizendo que o povo deveria retornar para as obras, que eles deveriam dar continuidade às obras, que eles deveriam reiniciar aquelas obras, a obra do templo. E aí, aqueles inimigos, vendo aquele movimento novamente, eles escrevem mais uma carta e levam para a Pérsia. E aí, não é mais o rei Artaxerxes, mas é o rei Dario que recebe a carta. Aquele rei recebe a carta, e aí ele faz o seguinte: ele diz que a reconstrução ela é legal, que ela deve acontecer, e ainda decreta uma ajuda vinda do próprio império para que o templo fosse reconstruído, uma ajuda financeira, né, um aporte para que aquelas obras fossem terminadas. E o templo é finalizado depois de 20 anos, né, do início lá da construção, depois desse período, desse ato de mais aproximadamente 16 anos, entre 20 e 21 anos, esse templo ele é reconstruído. Queridos, eu queria comentar alguma coisa muito interessante que eu vi nesse texto, que é algo importante. Eu queria dividir isso com vocês. Se nós olharmos para o versículo 4, nós vemos que por 3 vezes o Senhor diz uma palavra para o povo de Israel. O versículo 4 diz: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Depois diz: coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E depois ele diz: coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Por 3 vezes ele fala coragem. E qual foi o motivo, qual era o objetivo do Senhor ao falar coragem para esse povo? Por que essa ênfase nessa palavra? Por que eles precisavam ouvir essa palavra nesse momento? E aí, fazendo uma reflexão, irmãos, eu vi 3 coisas importantes. A primeira coisa que eu notei no texto é que eles precisavam de coragem para enfrentar o poder do império. Havia um decreto do rei Artaxerxes que as obras deveriam ser interrompidas. E de repente, um homem chamado Ageu, que disse que o Senhor falou com ele e ele precisava anunciar isso para os seus pares, para os seus irmãos, ele diz: o Senhor manda reconstruir o templo, o Senhor manda reiniciar as obras que estão paradas. Parem para pensar, irmãos. Essa talvez fosse uma decisão difícil para um povo que estava naquele lugar e se sentia meio desprotegido. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que a nação de Judá não era mais aquela nação do passado. Não havia mais um rei sobre Jerusalém. Eles agora estavam sob o poder
do Império Medo-Persa. E naquele momento eles não tinham autonomia para fazer o que eles bem entendessem. E tomar uma decisão contra uma norma, uma regra ditada pelo imperador era algo extremamente perigoso, né? A gente vê, por exemplo, no livro de Jeremias, que nós lemos nos capítulos finais, teve uma história que a gente lê, eu já li a Bíblia muitas vezes, queridos, mas de vez em quando sempre uma história me salta aos olhos, né? E eu vi uma história ali no final do livro, quando a Babilônia foi tomada, Jerusalém foi tomada pela Babilônia, ali por Nabucodonosor. Ele levou todo mundo, para a maioria das pessoas, os mais ricos, os mais poderosos e tal, levou para a Babilônia, e ali ele deixou um governador e uma tropa dos babilônios para tomar conta da região. E aí um comandante de Judá, ele vai lá e ele mata tanto o governador quanto a tropa dos babilônios. Certamente esse homem arranjou um problema muito sério para ele. Porque o que faria o rei Nabucodonosor ao saber que uma pessoa fez uma tontice dessa, né? Ele certamente levaria os exércitos para lá. E aí eles começaram a fugir, começaram a ir de um lado para o outro, porque eles não sabiam o que eles fariam com aquela situação. Porque eles sabiam que quando Nabucodonosor soubesse daquele problema, ele viria pesado contra eles. Um outro fato interessante também, irmãos, na própria carta que é enviada pelos inimigos, né, do povo de Jerusalém na reconstrução do templo, quando Dario recebe a carta e dá ordem que o templo deveria ser reconstruído, né? Ele afirma isso, e ele diz o seguinte no final dessa carta, né? Está lá em Neemias, no livro de Esdras. Ele diz o seguinte, ele fala: quem se opuser a essa minha lei, essa minha norma, será traspassado com uma coluna de ferro. Olha que coisa absurda, né? Ou seja, pena de morte. Ir contra o império não era uma decisão fácil, mas o Senhor estava dizendo: coragem, reconstruam a obra, façam aquilo que eu estou dizendo a vocês, né? Coragem, porque era de fato necessário coragem, porque eles não teriam ninguém que os protegesse naquela situação. Segundo ponto que eu achei interessante: coragem. Eles deveriam ter coragem para enfrentar os opositores. Vocês lembram que eu falei que havia muitas e muitas pessoas que não pertenciam ao povo de Judá, mas que agora moravam nas imediações, tinham tomado posse, não só de Jerusalém, mas das cidades que estavam próximas, né, da região. Então, eles foram apenas 50 mil que retornaram. Veja, 50 mil para toda uma nação. Eram milhões na época de Nabucodonosor. Agora retornam apenas 50 mil. Então, a gente vê que eles estavam numa situação complicada, né? Se a gente for olhar no livro de Neemias, na reconstrução dos muros, há um relato muito interessante ali, é que quando eles estavam construindo muros, os opositores tentaram atacar o povo de Judá que tentava a reconstrução. E aí, eles começaram a criar emboscadas para que eles fossem mortos. E o interessante é que o livro conta que a metade do povo que estava pronto para a reconstrução do muro teve que ficar de vigia, de sentinela, e a outra metade teve que trabalhar. E aqueles que trabalhavam, com uma mão eles seguravam as ferramentas e com a outra eles seguravam a espada para que pudessem se proteger de ataques fortuitos dos inimigos. A situação estava complicada naquele lugar, a insegurança era muito grande, né? Então eles estavam vivendo essa situação e por isso o profeta diz: coragem, porque era importante, era necessário que eles se preparassem para aquilo que estava para acontecer. A reconstrução do templo traria uma série de problemas relacionados às pessoas que estavam ali. E a terceira coisa que eu vi nesse texto interessante é que eles precisavam de coragem para enfrentar
tamanho desafio. Aquele momento, irmãos, não era um momento, digamos, propício para qualquer reconstrução. Eles eram poucos, eles estavam desarticulados, eles haviam voltado da Babilônia para Jerusalém, mas não havia mais riqueza na terra, não havia mais um governo central ali que pudesse ajudar, não havia um governo, um rei de Judá que pudesse fazer com que as obras fossem tocadas de uma maneira normal, né? Dentro das possibilidades, né? Dando o material, a mão de obra para que aquilo fosse reconstruído. Eles mesmos teriam que fazer por si só. Zorobabel era apenas um indicado do rei, um governador, alguém que recebeu o poder da parte de Ciro para poder tocar aquela obra, mas ele não tinha recursos para que aquilo realmente acontecesse. Mas o que a gente vê é que eles precisavam de algo que os ajudasse, que fosse compatível com o tamanho da obra, porque o templo do Senhor era uma obra muito grande e eles não tinham condições, né? Então eles precisariam de coragem para enfrentar aquele desafio que era maior do que eles podiam realmente fazer. Queridos, juntamente com essa coragem que o Senhor chama, né? 3 vezes o Senhor fala para eles coragem, há também 3 promessas do Senhor para esse povo. E a primeira a gente vê no versículo 5, que diz o seguinte: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, meu espírito está entre vocês, não tenham medo. O Senhor fala através do profeta o seguinte: assim como eu estive no passado, assim como eu operei maravilhas no tempo do Egito, eu estarei com vocês nesse momento também. Não tenham medo. O Senhor falava isso para eles porque era muito importante eles receberem do Senhor essa promessa, porque eles poderiam tomar a atitude, poderiam recomeçar as obras, né, conforme o profeta estava falando, mas se Deus não estivesse naquela situação, as coisas aconteceriam diferente e certamente eles seriam massacrados pelo próprio imperador ou então pelos opositores. Mas o Senhor fala: assim como operei maravilhas no Egito, eu estou com vocês também, não tenham medo, o meu espírito está entre vocês. Isso certamente fortalecia. Não era simplesmente uma palavra coragem, mas é coragem com base em alguma promessa do Senhor, algo palpável, que eles sabiam que de fato havia acontecido na história de Israel. O segundo ponto importante, a segunda promessa do Senhor, ele promete no versículos 7 e 8, o seguinte, ele diz: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá todos os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. O que Deus está dizendo para eles é que por mais que essa obra fosse grandiosa, por mais que eles necessitassem de recursos, o Senhor faria tremer céus e terra para que aquilo acontecesse. De fato, irmãos, muito mais do que paredes que estavam sendo levantadas, aquele templo foi fundamental para a história da humanidade, porque nós sabemos quem passou por aquele templo que foi reconstruído por Zorobabel e aquela primeira geração. Amados, o Senhor de fato moveu céus e terra para que o templo do Senhor fosse feito. O próprio rei Dario, quando ele recebe a carta, ele diz que o templo deve ser reconstruído e ele daria o aporte necessário para que tudo fosse pago, para que o templo do Senhor fosse restaurado. O Senhor moveu o coração daquele homem, mas não somente isso, há também aqui nesse ponto o Senhor movendo a história da nação de Israel e de todas as nações ao redor, porque logo depois dos Medo-Persas veio o reino de Alexandre, depois houve a divisão do reino de Alexandre, e logo depois veio o Império Romano preparando a vinda de Jesus Cristo. O Senhor estava movimentando todas as coisas, porque o templo era da vontade do Senhor. E ainda, irmãos, a terceira promessa, que o Senhor
fará com que aquele templo seja ainda maior do que o primeiro. Veja o versículo 9, quando ele diz o seguinte: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amados, olha que interessante, eles, quando receberam a palavra do Senhor dizendo: coragem, reconstruam, porque a glória desse segundo templo será maior, o que estava na cabeça dessas pessoas era o seguinte: nós olhamos para esse templo e vemos que esse templo já foi glorioso nos tempos de Salomão, mas agora só é um bando de ruínas. Nós vamos reconstruir, mas nós sabemos que esse templo não será mais a mesma coisa, porque o nosso país a nossa nação está arrasada. Mas o que o Senhor está dizendo é que esse templo será maior do que o primeiro. E eu vou dizer uma coisa, queridos: esse templo, ele não foi maior aos olhos humanos do que o primeiro templo, a não ser na época de Herodes. Mas nessa reconstrução que foi feita, ele foi um templo muito menor. No entanto, o que o profeta está falando, na visão transtemporal, aquilo que nós já falamos sobre isso aqui várias e várias vezes, é que nesse templo, enquanto o Messias, enquanto Deus, ele era adorado e havia um significado, de Jesus Cristo nos utensílios e em tudo que era feito ali no templo, no segundo templo, o próprio Deus esteve presente. Não em forma de fumaça como na época de Salomão, mas ele esteve presente como homem, porque ele se fez homem, andou entre nós e adentrou as portas daquele templo. Por isso, irmãos, a glória desse segundo templo foi muito maior, porque o próprio Deus, na forma do seu Filho, esteve ali, andou entre aqueles homens. Foi uma pena que aqueles homens não perceberam tamanha glória que estava diante deles, mas Jesus Cristo entrou naquele lugar, esteve entre os homens, amados. Naquele momento, eles tinham um objetivo, um porquê continuar construindo aquele lugar, porque eles receberam uma esperança. Não seria somente um prédio, mas a glória desse lugar seria grandiosa. Por isso, nós vamos continuar essa reconstrução. Queridos, eu gostaria de traçar um paralelo entre os desafios de Judá e os nossos desafios. Assim como Judá creu nas promessas, mas desanimou das adversidades, eles voltaram da Babilônia, começaram a construir, apareceram adversidades, e aí eles, durante 16 anos, eles meio que ficaram ali encostados, sem fazer o que eles deveriam fazer. Na nossa conversão, a gente se sente motivado para enfrentar tudo, mas conforme as lutas vão surgindo, nós vamos esfriando. Há um paralelo também nisso. Muitas vezes nós somos chamados pelo Senhor, a nossa vida começa a caminhar, nós começamos a construir o templo de Deus em nós somos templo do Espírito Santo, e cada vez que nós nos dedicamos à leitura da palavra, à oração, cada vez que nós praticamos na nossa vida aquilo que Jesus fez, nós vamos edificando esse templo, Muitas vezes nós vamos enfrentando as adversidades da vida e nós vamos desistindo, nós vamos parando, nós vamos cruzando os braços, nós vamos transformando o nosso relacionamento com Deus em mera religiosidade. E é aqui, irmãos, quando nós ficamos meio encostados, meio letárgicos, com relação à nossa caminhada com o Senhor, é aqui que o Senhor nos chama a voltar para o caminho, é aqui que a voz do profeta nos fala que nós devemos continuar caminhando, que nós devemos continuar da onde nós paramos. O Senhor diz para todos os que estão desanimados, todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que têm se sentido frios na fé, que olham para os desafios e ficam desanimados, porque entendem que a situação muitas vezes está completamente fora do seu controle. O Senhor nos diz nesta manhã: tenham coragem. Amados, o Senhor nos diz: tenham coragem para enfrentar os desafios que são maiores do que nós. Assim como era
A voz de Ageu era uma voz de reconstrução do império, né, do templo, e era uma voz contra as normas do império, né? Então era uma situação na qual Ageu era pequeno demais, o povo era pequeno demais para enfrentar aquilo tudo, né? Mas assim como a situação para eles o desafio era grande demais para eles, às vezes nós lutamos contra forças que são muito maiores do que nós. Amados, a gente vê essa situação na qual nós temos vivido, a situação complicada na saúde mundial, né? E às vezes a gente se sente pequeno com relação a isso. Será que eu devo fazer? Será que eu devo ir? Será que eu tomo essa ou aquela decisão? É de fato muita informação, muita novidade, e nenhum de nós, não há qualquer pessoa da nossa geração, no planeta Terra inteiro, que possa dizer: eu estava preparado para isso que está acontecendo. Amados, se não tem ninguém, nem doutores, nem tal, que pode dizer: eu estava preparado, quanto mais nós. Nós nos vemos diante disso tudo e nos sentimos pequenos demais. Eu vou dizer por mim, eu me sinto muito pequeno para lutar contra isso. Mas não são apenas essas lutas, né? Se fossem essas lutas, a gente só, beleza, a gente ia conduzir. Não são outras lutas que nós enfrentamos também no nosso dia a dia. Luta contra, por exemplo, problemas econômicos do Brasil. A gente sabe que a situação financeira do país não está fácil. Nós sabemos disso, mas isso não vem de agora, isso vem de muito tempo, desde que eu sou criança, irmãos, né? O Brasil vive uma situação difícil, né? E nós não sabemos o que será amanhã do nosso país. Nós não temos essa certeza por conta da instabilidade política que nós vivemos. Amados, eu confesso que essa semana eu fiquei muito preocupado, pensando sobre o país, pensando sobre o futuro, não apenas o meu futuro, mas o futuro dos meus filhos, o futuro dos meus netos, porque eu olho para frente e não dá para enxergar um horizonte claro daquilo que vai acontecer. Mas isso não é só no país, isso é no mundo inteiro. Amados, parece que está acontecendo alguma coisa, né, no mundo que nós até então desconhecíamos, né? A gente conhecia o mundo de um jeito e o mundo está tomando uma forma, um jeito completamente diferente. E eu não sei vocês, mas isso causa dentro de mim uma certa instabilidade, amados. Nós não sabemos, né? Então hoje, algo que acontece do outro lado do mundo pode fazer com que milhares de pessoas percam o emprego no país. Nós vivemos situações assim, onde o mundo globalizado influencia um no lado do outro, né? Então muitas vezes nós vivemos essa situação e nós somos pequenos demais, porque nós não conseguimos lutar contra isso tudo. Essa é a verdade. Mas o que eu queria falar para vocês, eu queria falar para minha esposa, para os meus filhos, para cada um de vocês que estão aqui, para minha mãe, para todos, queridos, eu queria dizer: tenham coragem. Essa é a palavra do Senhor para nós. Tenham coragem. Vamos enfrentar o que vier, entendendo que o Senhor é aquele que proporciona todas as mudanças da humanidade. Nós falamos sobre isso em outras mensagens, em outras pregações. Muitas vezes nós ficamos inseguros, mas a mudança, ela provém do Senhor, porque não adianta. O diabo não tem poder para fazer tantas transformações e por algum motivo o Senhor tem permitido isso. Mas nós vimos também no livro de Jeremias que aqueles que se submetem à vontade do Senhor, aqueles que ouvem a voz do Senhor e são obedientes, né? Não têm o coração endurecido, esses são guardados pelo Senhor, assim como aquele povo que ouviu a voz do Senhor e se entregou para Nabucodonosor. Vocês se lembram disso no livro de Jeremias? E foram preservados. O Senhor nos convida a termos a mesma atitude, sermos humildes para olharmos as transformações e vivermos protegidos, guardados pelas asas do nosso Deus. É só ali que nós vamos encontrar verdadeira proteção, amados. Não é no político A, não é no político B. Nós não podemos crer em pessoas. Nós não somos convidados a crer em pessoas, nem em partidos políticos, nem em lado A, nem em lado B da política. Nossa proteção está no Senhor. Nós precisamos parar de olhar a vida
como o mundo vê, irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, nós precisamos viver em unidade, porque aquilo que nos dá unidade não é partido político, não é A, não é B, mas é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que nos guia, amados. Nós precisamos ter uma visão diferente do mundo. O mundo tem se desgastado, irmão, em confusões, em bate-boca. Nós não somos assim. O nosso único partido é o partido de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário em meu favor, em seu favor, para te dar a salvação, para te dar um relacionamento com Deus. Nós precisamos relembrar dos feitos de Jesus Cristo nesses dias difíceis, amados, e olhar tão somente para Jesus. Ele é aquele que nos conduzirá em segurança, seja qual for o fim do país ou do mundo. Nós precisamos crer assim, amados. E ainda, queridos, nós precisamos ter coragem para enfrentar os opositores do dia a dia. Assim como eles enfrentaram os estrangeiros, né? Aquelas pessoas que estavam ali ao redor deles. E, de alguma maneira, eles sabiam, né, que eles corriam riscos sérios, né, com aqueles que estavam ali. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos problemas com pessoas do nosso cotidiano. Às vezes a gente não sabe por quê. A Bíblia nos diz, 2 Timóteo nos diz, 1º ou 2 Timóteo, minha memória me falhou lá. Quem quiser servir ao Senhor piedosamente será perseguido. O fato de você seguir a Cristo significa que o mundo que jaz no maligno conspirará contra você. Agora, o que eu estou dizendo é que alguém no seu trabalho pode tentar alguma coisa injusta contra você, pode tentar te humilhar, pode tentar te derrubar, pode tentar criar uma armadilha para você, um vizinho que pode inesperadamente se tornar o seu inimigo. Você pode ter problemas, por exemplo, no seu casamento, com o seu cônjuge, você pode ter problema na sua família, tantas coisas que podem acontecer. Mas o Senhor nos diz, tenham coragem. Continuem caminhando, não desistam, não olhem para trás, não desejem as coisas do passado. Nós precisamos continuar olhando em direção a Jesus Cristo, imitando Jesus Cristo, não importa as circunstâncias, amados. Muitas vezes nós damos desculpa, porque fulano fez isso comigo, então agora eu vou odiar, então agora eu vou ser assim, então agora eu vou tomar determinadas atitudes, né? Eu vou revidar aquele mal que ele fez. Não. Coragem, vamos enfrentar, porque o Senhor vai te ajudar a lidar com essa situação. Mas você precisa seguir os passos de Cristo. Não adianta ler o livro de 7 formas de você reverter a situação do seu trabalho e tal. Livro de autoajuda não vai te ajudar como Jesus nos ajuda, porque Ele está ao nosso lado e nos protege do mal. Ele vai resolver todo aquele problema que você tem vivido. O Senhor vai te ajudar na sua família, vai te ajudar no seu trabalho, vai te ajudar com a vizinhança. Coragem, em frente, não fique amuado, mas siga. É o que o Senhor nos chama também para fazer. E ainda, queridos, coragem para enfrentar os desafios que só Deus pode resolver. Judá, ele não tinha recursos para a construção do templo, mas a carta escrita pelos opositores moveu o coração de Dario e ele liberou os recursos para a construção. Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, mas pode haver algo na sua vida que só Deus pode fazer por você. Eu não sei o que é. E vem algo aqui na minha mente sobre algo, né? Tem na minha vida que eu sei que só Deus pode fazer por mim. Queria te dizer, não tenha medo, tenha coragem. Deus pode mover céus e terra para transformar a situação que você está vivendo. Essa é a grande verdade. Se lembre daquilo que nós temos falado nos últimos tempos. A sua vida é a sua missão. O que você tem para fazer, faça. O que você tem, os seus desafios, são os desafios que Deus colocou na sua vida para você fazer. Então, viva isso. Então, tenha a certeza que o Senhor abriu um caminho para você e que se há algum empecilho que é grande demais para você, entenda que Deus fará segundo a sua vontade. Não segundo
a minha vontade, não segundo a sua vontade, mas a vontade dele. Porque ele sabe o que é bom para mim e para você. Confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho, não segura o seu caminho, não tente fazer o caminho, não fique pedindo uma coisa para o Senhor que ele não vai te dar. Mas entrega o seu caminho e deixa que ele vai fazer. Ele vai fazer de uma maneira completamente diferente. Não fique ansioso. Senhor, me dá uma Ferrari. Senhor, me dá uma Ferrari. Senhor, eu fiz o meu sacrifício e aí o Senhor vai por causa do meu sacrifício, vai me dar o sacrifício único que foi feito, que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse sacrifício, nós tocamos esse sacrifício quando cremos em Jesus Cristo. E esse sacrifício é para a nossa salvação. Qualquer coisa, já disse e repito, qualquer bênção que Deus te der aqui na terra, ela vai envelhecer, porque qualquer bênção terrena é e sempre será transitória. Mas a maior bênção, a bênção que nunca vai falhar, a bênção que é eterna, é a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Essa foi que a maior bênção que o Senhor deu para mim e para você. Mas saiba que teremos pequenos desafios, teremos pequenas bênçãos comparadas à salvação aqui na terra. E se ela for grande demais, o Senhor vai estar com você e fará o que for necessário. Tenha coragem, siga adiante. Eu queria finalizar essa mensagem, que foi um pouquinho maior do que o normal, mas julguei importante. Da mesma forma que Deus disse que o seu Espírito estava entre eles desde o Egito, da mesma forma, Jesus nos prometeu o Consolador. Ele nos disse, em João ele diz, eu estou indo para o Pai, mas eu deixo entre vocês, eu deixo o Consolador. Queridos, eu não estou vendendo bênçãos descompromissadas, como muitos fazem por aí. Eu estou dizendo que os desafios da vida devem nos conduzir a um relacionamento de confiança no Senhor. O que eu digo é que não importa o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, ou se Ele vai fazer, o que importa é que Ele vai cuidar de você, como Ele esteve com o povo no Egito, estava na reconstrução. O Senhor esteve no passado na sua vida, Ele entregou o seu Filho para que morresse em seu lugar, porque Ele te ama e Ele não vai te abandonar. Essa é a certeza que nós temos do nosso Deus. E a única coisa que nós precisamos fazer é ouvir os conselhos do próprio Jesus, que nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que o Espírito Santo possa tocar a sua vida com essa palavra, possa te ajudar a viver nos momentos difíceis que estão por vir. Tenham coragem, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos finalizar o nosso encontro. Nós temos aniversariantes. No dia 25 de março, nós temos 2 pessoas aniversariando, né? Eu queria chamar as 2 pessoas aqui à frente, que é a nossa querida irmã Margarida e a nossa querida irmã Elisa. Fica uma aqui e a outra aqui, respeitando, né? Aqui direito. Geralmente a gente ficava juntinho, né? Igual acontecia antigamente, no final do culto eu ficava na porta, abraçava cada irmão, né? Não posso fazer isso, sinto falta, mas não posso fazer isso, né? Hoje a gente também tem que tomar algumas precauções, né? Então vamos orar por vocês nesse momento. Deixa eu beber uma água aqui. Caceta. 32 anos, mais ou menos. 25? Eu vou fazer 19 anos, né? Muito bem, vamos orar por essas queridas irmãs que estão. Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção, Senhor Deus, de termos 2 irmãs amadas e queridas aqui aniversariando. No mesmo dia, nós te louvamos porque a maior bênção que nós podemos desejar a elas já foi dada, foi Jesus Cristo que deu antes da fundação do mundo. Somos gratos a Ti. Nós oramos para que elas continuem sendo esse presente que elas são para nós, nas nossas vidas. Que o Senhor possa
nos abençoar cada vez mais com a presença dessas irmãs, que irradiam o amor de Deus, estão aqui sempre com o coração aberto, em comunhão uns com os outros. Nós te agradecemos que nunca falte, Senhor Deus, prosperidade emocional, espiritual e material na vida de cada uma delas, que o Senhor possa abençoar também as suas famílias, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Pode se sentar. Amados, essa semana nós tivemos, eu tive a notícia de que a nossa irmã Cláudia, juntamente com o seu esposo e o Gabriel, né, eles foram acometidos, né, desse problema aí. Eu não estou falando porque parece que no YouTube você não pode falar o nome e tal, que eles cortam o alcance da mensagem e tal. Então, pra gente ver, vocês sabem o que é, né? Então eles foram acometidos, o Cláudio parece que teve em alguma situação, e aí mandaram a mensagem para ele dizendo, tal, aqui a gente ficou, todo mundo, né, ficou doente e tal, e aí no mesmo dia parece que também aconteceu com ele. Então vamos orar para que o Senhor possa guardá-los. Até ontem eu liguei, eles estavam bem, né, naquelas coisas do corpo, febre e tal, mas a saturação estava ótima, estava tudo certo. Então vamos continuar orando, para que o Senhor possa preservá-los, né, livrá-los de todo mal. Amém? Então vamos orar nesse momento. Eu vou que vocês fiquem de pé, vou fazer a oração final, orar por eles, fazer a oração final. Eu acho que não esqueci nada, né? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela bênção de podermos compartilhar a tua palavra, Senhor Deus, de cantar louvores a ti. Muito obrigado, porque sabemos que tu estiveste entre nós, Senhor Deus. Nós oramos para que o Senhor possa agora abençoar a Cláudia, a sua família, que o Senhor possa livrá-los do mal, estar presente, Senhor Deus, para que nenhum mal sobrevenha sobre eles. Oramos pela nossa irmã Eli, a nossa irmã Helena, que o Senhor também fortaleça, que elas tenham coragem, Senhor Deus, nesses dias difíceis, que o Senhor possa dar toda a força necessária, Senhor Deus, para que também possam enfrentar essa situação. Nós oramos assim. Oramos, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar cada membro dessa igreja, cada pessoa que aqui está, que o Senhor possa estender, Senhor Deus, a bênção para os nossos familiares também. Nós oramos para que o Senhor possa nos livrar, Senhor Deus, das viroses, dos vírus, das doenças, Senhor Deus, livra-nos também da violência urbana, Senhor Deus, dá-nos, Senhor Deus, a prosperidade em todos os âmbitos de nossa vida espiritual, material, Deus, emocional. Abençoe as nossas famílias, Senhor Deus, livra-nos, Senhor Deus, dos assaltos, das balas perdidas, Senhor Deus, esteja presente conosco nessa semana. Tudo que nós tocarmos, Senhor Deus, no nosso trabalho, nossa família, seja abençoado pelo Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Levante suas mãos agora. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.